Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Reuniram todos, então? Já estão todos postos para vocês poderem, sim, se encantar com o tema do programa de hoje e vocês verem a maravilha que é cada vez mais pessoas reunidas para desenvolver trabalhos maravilhosos a favor do próximo, gente. Olha só, hoje nós falaremos sobre ciência das práticas integrativas. O nosso convidado, querido professor Dr. Ricardo Monesi, ele que é especialista em práticas integrativas e está aqui conosco, veio direitinho lá de São Paulo aqui, né? Até por conta do curso que aconteceu recentemente, né, Ricardo? Agora você está de volta. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e muito obrigado pelo seu sim. Muito obrigado, Claudinha. Gostaria de deixar uma grande saudação, um abraço fraterno, as bênçãos da Mãe Maria, né, a todos os nossos queridos espectadores, sim, e um especial a você agradecendo pelo convite. Eu quero que vocês saibam desde já que aqui está o programa, a TV Imaculada Conceição está com as portas abertas. Muito obrigado. Tá? Para o seu fazer, que é um fazer maravilhoso e claro, né, com a Mãezinha do Céu sempre indo à nossa frente, né? Com certeza. Nos conduzindo, não, Ricardo? Diz pra gente, como que surgiram as práticas integrativas e complementares em saúde, Ricardo? Bom, Claudinha, as práticas integrativas, na verdade, elas nasceram e são conhecidas pelo público como as antigas terapias alternativas, né? Aquelas práticas que as nossas avós já usavam conosco. Exato. Era aquele chá, era o mel, né? Era a bênção, né? E eu falo que era, mas nunca um verbo que foi conjugado no passado está tão no presente e há de se vigorar no futuro. Porque, na verdade, estão se redescobrindo essas práticas e todo o poder que estas terapias têm de promover a saúde do ser humano de uma maneira integral. Nós, segundo diretrizes da OMS, da Organização Mundial de Saúde, não devemos simplesmente pararmos na questão de enxergarmos o ser humano como um ser doente, né, ou um órgão doente. A questão é enxergarmos o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, como um ser biológico, psicológico, social, dotado de uma espiritualidade inerente. Então as práticas integrativas, elas surgem neste grande contexto de olhar e cuidar do ser humano, não apenas promovendo a questão de tirá-lo do sistema do adoecimento, mas, sim, sobretudo, trazendo a ele o que é a verdadeira saúde. E, sem sombra de dúvidas, consequentemente, acaba possibilitando com que estes pacientes e familiares tenham estratégia de enfrentamento diante do próprio adoecer, não? Com certeza. Hoje em dia nós vemos uma fragilidade muito grande, né? Não é só o paciente que adoece, mas a família adoece junto com o paciente. O profissional de saúde, né, está adoecido, nossos professores estão adoecidos, os vários setores da sociedade, né, Cláudia? Tão importante você trazer a parte da educação também, não, Ricardo? É muito importante porque a saúde e a educação não conseguem se separar. Exato. E é nesse ambiente, né, onde nós queremos trazer que a saúde, não é? Segundo até os princípios do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, é um direito do cidadão de maneira universal, de maneira equânime, ou seja, todos somos iguais, né? E, principalmente, fazer com que as pessoas percebam o quanto é importante não apenas serem cuidadas, mas a prática do autocuidado. Olha. O que se privilegia dentro dessas práticas milenares, dentro dos saberes da verdadeira tradição. E a gente pode falar também que este recorte faz parte de uma humanização integral. Não só aquela questão da humanização focada no ambiente hospitalar, mas quando você traz escola, né, para o ambiente escolar, para as empresas também, para as demais instituições, Ricardo? Muito. Nós temos vários tipos de setores hoje em dia utilizando essas práticas. Nós temos programas, por exemplo, de inclusão da meditação e da yoga em escolas. Olha. Hoje em dia, na Inglaterra, quando uma pessoa ela vai fazer uma consulta na saúde pública, ela ganha um CDzinho para que ela, em casa, ela possa meditar, né? Isso faz parte da saúde pública. Empresas gigantescas utilizam-se de alguns recursos, né? E todos nós utilizamos, né? Quem não gosta, né, Claudinha, de receber uma massagem, né? Muitas vezes a gente olha para fora o que nós poderíamos ter
dentro de nós como uma ferramenta de cuidado. E como você mesma disse, chamando a atenção do telespectador, quando a gente fala de terapêutica, não falamos apenas de um hospital, né? Mas nós falamos da questão extremamente especial que o maior templo que deve ser mais cuidado é o nosso corpo e a nossa alma. E disso as práticas integrativas se ocupam, desse cuidado especial à partícula divina que habita dentro de nós. Que coisa mais linda! É a partir do seu cuidar que você vai ter condições realmente de poder cuidar o outro, né? E poder possibilitar o outro também, né? Outras questões. E bacana também porque o que você traz em relação à questão é que algumas delas já estavam ao nosso redor, né? E agora elas foram inseridas de uma forma, não vou dizer nem mais apropriada, mas elas foram estudadas para ela poder ser inserida, né? Há mais de 30 anos... Aprimoradas, talvez. Há mais de 30 anos, Cláudia, a ciência vem se ocupando de observar e de estudar essas práticas que vêm sendo utilizadas há milênios. Nós temos um registro maravilhoso que remonta à questão da história do cuidado integral, onde os gregos cuidavam do adoecimento nas chamadas casas de Asclépio. As casas de Asclépio eram casas de cuidado, onde as pessoas que adoeciam elas eram tratadas com águas, eles eram tratados com argilas, né, a utilização de recursos minerais, com a questão da poesia, com a questão da oração. Né? E a gente verifica o quê? Que, na verdade, a sabedoria ancestral, ela começa a ser resgatada e começa a ser colocada na mesa do cientista para que ele possa investigar e trazer cada vez mais informações. E dessa maneira, nós vemos a profecia, né, do grande escritor H.G. Wells, que falava que talvez o final ou o início das nossas explorações seja olhar o lugar de onde viemos e observar e sentir esse lugar como se ele fosse visto pela primeira vez. As práticas integrativas, elas nos trazem esse retorno à nossa essência. Dos gregos, dos essênios, de povos tradicionais, como os povos indianos, né, os povos do Oriente e até os nossos próprios povos do Ocidente, né, os nossos habitantes mais ancestrais, que nós devemos valorizar, como os índios. Né, enfim, toda essa sabedoria, essa cultura de cuidado que está renascendo e que agora a ciência vem investigando, vem sistematizando e trazendo para a população de uma maneira segura, com a finalidade de que possamos não apenas cuidar das pessoas, mas cuidar da sociedade como um todo. Doutor Ricardo, assim, professor, você é um pesquisador, né, um apaixonado, né, por esse trabalho que você desenvolve tão lindamente, de uma forma muito competente, a sua Muito equipe, obrigado. enfim. Quando que começou, né, aquele cheirinho, vamos dizer assim, que passou por ti, desse olhar diferenciado, desse cuidar e de você fazer avante? Porque, na realidade, quando a gente... eu tenho, pelo menos, essa percepção. Quando eu vejo algo que é bom para a minha pessoa, eu quero que outras pessoas também experienciem. Né? E quanto mais pessoas vão experienciando, melhor é, inclusive para o mundo. E eu vejo isso muito claro em ti. Né? Você não é só para ti. Você quer que todo mundo tenha a possibilidade de poder, por exemplo, em relação à questão do Reiki, não só de aplicar, quanto o outro de receber também, né? E ampliar esses olhares. Onde é que começou tudo isso? De uma maneira muito breve, Claudinha. Começou, e até me emociona todas as vezes que eu falo isso, eu tive uma doença que hoje afeta muitas pessoas, chamada depressão. É mesmo, professor? E o que me tirou da depressão, além, é claro, de toda a fé, né, que a minha família tem, que eu tenho, né, é a questão de eu ter sido apresentado ao Reiki, a essa técnica de imposição de mãos. Olha. E a partir dessa caminhada que eu fiz, né, onde eu sempre brinco com os alunos, às vezes a gente acha que escolhe um caminho, o caminho vai nos escolhendo. A gente só pensa que nós que escolhemos, né? Através da depressão eu consegui o meu resgate, através de uma prática integrativa. Olha. E através deste resgate, né, ainda na faculdade, trabalhando voluntariamente, aplicando Reiki em outras pessoas, depois da graduação, eu peguei e pensei, por que não estudar
para que através da questão do estudo científico eu pudesse trazer à população uma oportunidade de ver o quanto uma prática integrativa poderia ajudar as pessoas. Sim. E aí veio o processo de um mestrado dentro da Faculdade de Medicina da USP, de um doutorado e de um pós-doutorado dentro da Universidade Federal de São Paulo. Que coisa linda. Né? E daí já vão aí mais de 20 anos dentro desta caminhada, né? Graças a Deus, sempre trazendo a questão da pesquisa para que nós possamos iniciar, não é? Ou que já foi iniciado, mas eu acho que o início é sempre constante, não é? Como a nossa fé deve ser, uma busca incessante de dados, de evidências que façam com que a população se sinta cada vez mais segura, para que os governantes possam desenvolver políticas públicas, né? Para que a sociedade se sinta segura e principalmente, Claudinha, para que alguns setores que muitas vezes ainda apresentam resistências entendam que as práticas elas se chamam integrativas. Por quê? Porque nós queremos a integralidade do cuidado, nós queremos a integralidade dos saberes. O verdadeiro terapeuta, o verdadeiro praticante, né, tanto que cuida quanto que é cuidado, ele nunca deve abandonar a medicina tradicional, a medicina convencional. Isso. Nós queremos a integralidade, nós queremos a complementaridade. Né? E é por isso que essa aproximação dos saberes vem ganhando cada vez mais espaço dentro das universidades, dentro de clínicas no mundo, né? Dentro de instituições renomadas. Então isso é extremamente importante. Né? E aí, todas as vezes que eu pego e penso de onde eu comecei, né? Eu comecei de um lugar onde eu estava doente, onde a minha alma estava doente, né? Onde eu estava impregnado pela ferrugem da depressão. Né? E quantas pessoas tentaram me ajudar com recursos que infelizmente na época não deram conta. E aí foi através literalmente das mãos estendidas, das mãos que se impuseram sobre mim, né, que eu consegui resgatar e me aproximar da pessoa mais importante, que sou eu mesmo. Que coisa linda. E da questão também da minha fé, do resgate à minha espiritualidade, né, do resgate ao que eu sou verdadeiramente. Dos seus próprios resgates afetivos, não? Exatamente. A partir de ti. E a partir daí veio a questão de pensar, né? Não adianta apenas o Ricardo ir lá e cuidar de outra pessoa, mas a missão que eu acho que me foi outorgada como mais um trabalhador da Senda é a de estudar. Né? A de estudar para quê? Não para mim. Estudar para que essas práticas possam ser disponibilizadas para a população. Sem sombra de dúvidas, para que eles possam ter acesso, né? Que todos possam ter acesso, né? Um acesso seguro, de qualidade, com racionalidade, pautado por uma ciência que acompanha, que investiga, né? E que assegura, né, o direito de todos a serem cuidados da melhor maneira possível, respeitando as suas crenças, respeitando os seus saberes, respeitando o seu momento de adoecimento e, sobretudo, buscando promover o que é saúde integral e qualidade de vida. E todos queremos ser cuidados, né? Todos precisamos ser cuidados, inclusive aquele que faz a cara feia, né? Mas é uma certa resistência, mas a gente sabe que ali tem uma essência que precisa ser resgatada, que precisa ser tratada, que precisa ser curada, não, Ricardo? Muito, é fundamental. As práticas integrativas, elas são democráticas, elas não têm preconceitos, não têm barreiras. Né? As práticas integrativas, elas se inserem em quase todos os setores da sociedade, por quê? Porque são diferentes tradições, são diferentes saberes que se encontram. Olha só. A própria Unesco, na Declaração de Veneza, em 1986, né, para o telespectador que esteja interessado, para o internauta que nos assiste, eu recomendo até a busca pelas chamadas cartas de promoção da saúde, que facilmente você encontra na internet. Ela já falava desse encontro inesperado e enriquecedor entre a ciência e a tradição. Não constatamos a sua oposição, mas a sua complementaridade.
e a sua difusão, independente de gênero, de etnias, né? Independente de crenças, até para quem não crê, não é? Mas o importante é essa promoção desta saúde verdadeira, né? Privilegiando a cultura do que é ser, não apenas o estar que é transitório. Exatamente, é essa questão mesmo do ser, inclusive na questão do resgate, né? Resgatar aquele ser. Em essência, nós somos todos amorosidade, né? E é esse resgate, gente, da amorosidade que eu vejo muito claro na ciência das práticas integrativas, né? É aquela cerejinha do bolo, como o professor Ricardo colocou. Nós não vamos desprezar, né, a ciência tradicional, não é disso que a gente está falando. A gente está falando daquele algo a mais, né? Que qualquer um de nós podemos possibilitar, né? Você estuda, são vários que a gente vai falar no próximo bloco, né? E aí de repente você se encaixa em alguma delas e olha lá você fazendo a diferença, né? No seu ambiente de trabalho, de repente na sua casa, né? Onde quer que seja. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com Viver com Fé e Saúde.